Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre o impossível. Nós seres humanos que vivemos no mundo físico e sentimos a sua influência em nossos corpos e nas nossas mentes o tempo todo, estamos acostumados a reconhecer e a definir as coisas que são possíveis e as que não são. Tem coisas que sabemos que não dá para fazer, as coisas impossíveis. Essas coisas nem são um desafio para nós porque elas são impossíveis. Ou pelo menos nós as consideramos assim. Estamos tão acostumados que nem questionamos a possibilidade de realizar algo impossível. Mas de vez em quando aparece um sujeito maluco, visionário, pioneiro, um homem de fé que resolve fazer algo que é considerado impossível. E quando consegue, a barreira do não dá para fazer é quebrada. E aí todo mundo reconhece o milagre, vira uma grande notícia, causa o maior espanto, mas o tempo passa e a novidade acaba. E o mundo físico recupera a força da lei do impossível. Claro que tem coisas que não dá para fazer, tem coisa que é impossível. Será mesmo? Todos aqui já ouviram a expressão "para Deus nada é impossível". Mas o que alguns não sabem é que isso não é um velho ditado, nem uma expressão popular. Isso é um versículo da Bíblia, escrito no Evangelho de Lucas, o médico, cientista, pesquisador, que escarafunchou todas as informações antes de escrever a história de Jesus, porque ele não conheceu Jesus pessoalmente. E como todo bom cientista, mesmo acreditando piamente, ele resolveu fazer um levantamento minucioso de tudo o que tinha acontecido para escrever um relatório para o seu amigo Teófilo. E é isso o que ele diz no começo do seu Evangelho, Lucas 1, de 1 a 4. Muitos tentaram narrar os fatos que aconteceram entre nós, segundo nos transmitiram as testemunhas oculares. E a mim me pareceu conveniente também descrevê-los a você, meu amigo Teófilo, depois de ter me informado minuciosamente de tudo o que aconteceu desde o princípio. Então escrevo para que você tenha plena certeza das coisas que te ensinaram. E quando Lucas relatou a conversa do anjo Gabriel com a Maria, mãe de Jesus, num determinado momento, Lucas conta que o anjo disse: "A sua prima Isabel está grávida na sua velhice, já no 6º mês, para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível." Então essa frase não é um ditado popular, é a afirmação de um anjo. E esse anjo sabia o que ele estava falando. Então nós temos que assumir que essa frase é uma verdade absoluta. Mesmo que a nossa fé não consiga acompanhar, nós temos que aceitar essa verdade por fé e não por vista. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, quando estava tentando explicar a questão da vida após a morte e o novo corpo celestial, em 2 de Coríntios 5, de 1 a 7, ele fala: "Sabemos que quando o nosso corpo terrestre for destruído, vamos receber de Deus um outro corpo celestial, eterno, lá no céu. Queremos ficar livres desse corpo terreno e ser revestidos do corpo celestial para que essa vida mortal desapareça. E Deus nos preparou para essa mudança quando nos deu o seu Espírito como garantia. Mas sabemos que enquanto vivermos no corpo terreno, estamos longe do Senhor. E é por isso que hoje vivemos por fé e não por vista." Essa passagem é muito bacana, porque fala sobre o nosso novo corpo que nós vamos ter lá no céu. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que enquanto estamos nesse mundo, vivendo nesse corpo, ficamos afastados de Deus pelas sensações e sentimentos que esse corpo nos transmite. E a nossa mente física fica prisioneira da realidade do impossível. Mas nós devemos viver por fé e não por vista. Esse é que é o ponto. Eu sei que é difícil, eu mesmo tenho muita dificuldade, mas a minha fraqueza não invalida a verdade. Aliás, a minha
incapacidade cria uma dependência de Deus, que é o que pode me levar a alcançar as realidades celestiais e me transportar para longe da terra do impossível. Eu espero não estar falando de um jeito muito figurativo, poético, porque se eu não conseguir trazer essa realidade celestial para vocês de uma forma prática, não vai adiantar muito essa live. Porque o objetivo aqui é desmascarar o impossível. Como assim desmascarar o impossível? Porque o impossível é a realidade terrena, criada pelo inimigo de Deus para enfraquecer a fé dos filhos de Deus. O impossível é a fé dos que não têm fé em Deus. É a desculpa criada pelo inimigo de Deus para aqueles que não querem acreditar nas promessas de Deus. O impossível é a religião dos que não querem colocar Deus à prova. Isso é muito forte e meio pesado também. Eu estou falando aqui e estou me expondo, porque eu não sou um bastião da fé, um pilar inabalável de certeza. Eu vacilo, duvido, fraquejo, porque eu conheço bem a minha natureza. Eu sei que eu sou humano, sou falho, e que sem a ajuda de Deus eu não consigo. Mas aí, com essa afirmação, vem o alívio. Porque eu me lembro daquilo que Jesus disse em João 15. Ele falou: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo meu que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para produzir mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O ramo sozinho não pode produzir fruto se não estiver na videira. E vocês também não podem produzir fruto se não permanecerem em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer nada. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, poderão pedir o que quiserem e será feito. E aí essa é que é a paulada no impossível. Esse último versículo, João 15, 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, poderão pedir o que quiserem e será feito. Ah, então se eu pedir para ganhar na Mega Sena, eu ganho. Se você for um galho grudado na árvore, um ramo da videira, aqui diz que você pode pedir o que quiser. A diferença é que quando você compartilha da seiva da árvore, você compartilha dos valores do Espírito de Deus, aí você sabe que ganhar na Mega Sena não é o mais importante, porque você já ganhou tudo. Você está em Jesus, que é Deus, Ele está em você, e nada é impossível para Ele, que está em você. Então nada é impossível para você também, que está nele. Eu sei que essa realidade é um pouco difícil de assimilar, parece um conto de ficção científica, mas se você for ler na Bíblia as histórias das coisas impossíveis que aconteceram, você começa a se alimentar da seiva de Deus, como Jesus falou no versículo 3 e 4 de João 15, que nós lemos: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Você vai se alimentando com a palavra, ela vai fortalecendo a sua fé. É isso que diz em Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aí o impossível vai perdendo a sua força. E você começa a ter fé para realizar o que parece ser impossível. E quando a sua fé fraqueja, você pede a ajuda de Deus. Como aquele pai do menino atormentado de Marcos 9, os discípulos não conseguiram expulsar o mau espírito que atormentava o menino. Jesus chegou, o pai dele disse: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. E aí Jesus respondeu para ele: se você pode, porque tudo é possível para aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, me ajuda a vencer minha falta de fé. Ele tinha fé, mas ela vacilava, e pediu a ajuda de Deus e recebeu a cura do filho. Só que era impossível, tão impossível que os próprios discípulos não tinham conseguido. Eles não conseguiram porque ficaram impressionados com a encenação armada pelo inimigo.
E é isso que nós precisamos nos lembrar sempre. A força do inimigo não chega nem aos pés do poder de Deus. Mas ele faz um barulho tão alto, uma propaganda tão convincente, que nós, os bobos humanos, acabamos dando mais crédito a ele do que a Deus. Vamos lá, vou perguntar. Quem tem mais poder, Deus ou o diabo? Isso é fácil, todo mundo sabe que é Deus. Mas aí na hora de colocar essa certeza à prova, lá vem a propaganda do inimigo, a enxurrada de dúvidas e a sua fé vacila. Você não fica com tanta certeza assim. E esse é que é o jogo do impossível. O impossível promove a doença. Deus traz a cura. O impossível semeia o medo. Deus fortalece a sua fé e te dá coragem. O impossível te leva ao fracasso. Deus te ajuda a conquistar. Tem uma história muito bacana lá em 2 de Crônicas 20, que é a do rei Josafá. Ele foi o 4º rei depois de Salomão, reinou 25 anos. Uma vez os moabitas se juntaram com os amonitas, com os meunitas e vieram lutar contra o Josafá. Era uma multidão enorme, um exército gigante. O povo de Judá não tinha a menor chance. Era impossível eles ganharem a guerra. Impossível. Quando Josafá ficou sabendo, na mesma hora foi buscar o Senhor, ordenou um jejum em todo o território de Judá e foi para o templo em Jerusalém pedir socorro a Deus. Chegou lá, fez uma oração linda ao Senhor e no final ele disse: nós não temos força para lutar contra essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nem o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. O que ele falou? Que a situação era impossível e que era um assunto para Deus resolver. Pronto. E todo o povo de Judá estava lá, os homens, as mulheres, as crianças. Aí veio o Espírito do Senhor sobre um sujeito chamado Jaziel, um levita lá, descendente de Asaf. E ele falou assim: escute todo Judá e vocês, moradores de Jerusalém. E você também, rei Josafá, assim diz o Senhor: não temam nem se assustem por causa dessa grande multidão. Essa guerra não é sua, mas de Deus. Amanhã vocês vão descer contra eles. Vocês vão encontrá-los no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Mas não terão que lutar. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor vai lhes dar. Não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles e o Senhor irá com vocês. Pronto, esse foi o recado. Um sujeito no meio da multidão falou, e aí? O que acontece? Você, eu, Conceição, o que nós vamos fazer numa hora dessas? Vamos acreditar, não vamos acreditar? Vamos ficar na dúvida, vamos pedir uma garantia, um sinal? O que o Josafá fez? Josafá ajoelhou, colocou o rosto no chão, todo Judá, os moradores de Jerusalém também, e adoraram a Deus. Ou seja, agradeceram. Esse foi o amém deles. Assim seja. Deus falou, então pronto, acabou, está resolvido. Jura? Só isso? Não, ainda tem mais. Sabe o que o Josafá fez? Ele pensou assim: bom, Deus já resolveu essa parada da guerra, nós não vamos ter que lutar, mas ele mandou a gente ir lá no lugar da batalha. Então vamos fazer o seguinte: vamos reunir a banda, chamar os músicos, afinar os instrumentos, vamos levantar cedinho e ir cantando. E aí no versículo 20, de manhã cedo, levantaram, saíram para o deserto. Josafá parou na frente do povo e disse: escute todo Judá e vocês, moradores de Jerusalém. Acreditem no Senhor, o nosso Deus, e nós vamos ficar seguros. Acreditem nos profetas dele e nós vamos prosperar. Quer dizer, ele falou para o povo não duvidar da mensagem de Deus, nem do sujeito que Deus usou para dar a mensagem. Porque qualquer dúvida naquela hora era ruim. Enfraquecia a fé e fortalecia o impossível. Aí Josafá mandou os cantores começarem a louvar a Deus pelo esplendor da sua santidade, enquanto iam caminhando na frente. E lá foram eles cantando: deem graças a Deus, pois o seu amor dura para sempre.
A história conta, no versículo 22, que quando eles começaram a cantar e louvar, Deus pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e de Seir, que eram os que tinham vindo lutar contra Judá. Os amonitas e moabitas se juntaram, lutaram contra os meunitas, destruíram eles, aí depois lutaram um contra os outros até se destruir totalmente. E quando o exército de Judá chegou no alto do monte que dava para o deserto, eles olharam e viram só uma multidão de corpos de mortos. Nenhum tinha escapado. Aí veio Josafá e o povo, vamos saquear os despojos e os bens do acampamento do inimigo. E tinha tanta coisa, tantos objetos preciosos, que eles gastaram 3 dias para saquear tudo. No 4º dia, se ajuntaram lá no vale de Beraca, louvaram o Senhor mais um pouco, depois voltaram para Jerusalém. Josafá, todo feliz na frente deles, chegaram em Jerusalém cantando e dançando até na porta do templo. Depois, todos os reinos daquelas terras ficaram com um enorme temor de Deus, porque eles ouviram que o Senhor tinha lutado contra os inimigos do seu povo. E o reino de Josafá teve paz. Esse Josafá preferiu acreditar em Deus do que acreditar no impossível. Ele sabia que não tinha a menor condição de vencer aquela guerra, mas sabia que para Deus era moleza. E ele tinha tanta confiança na palavra de Deus que nem pensou em preparar os soldados para a batalha. Ele preparou os músicos para louvar e agradecer a Deus. Deus falou, para ele já estava consumado, não precisava confirmação, contrato assinado, firma reconhecida, avalista, nada. O impossível virou um farelo quando Deus falou. Mas isso porque Josafá decidiu acreditar. E é isso que nós precisamos fazer. Decidir que a palavra de Deus vale mais do que a situação que apareceu à nossa frente. O que ouvimos de Deus tem que ter mais poder do que o que vemos com os nossos olhos. É a nossa atitude que faz o impossível perder a força. O inimigo da nossa alma só tem a propaganda. Ele usa os efeitos sonoros, truques de espelho, computação gráfica, as notícias exageradas, o teatro da destruição, e assim ele tenta criar o pânico nas nossas mentes e enfraquecer a nossa fé. Mas se você colocar as mentiras dele contra a parede e enfrentar o inimigo com a verdade de Deus, ele foge com o rabo entre as pernas. É isso que está escrito lá em Tiago 4,7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É ele que tem que fugir com medo de nós, não o contrário. No século XIX, existiu uma cadeia lá na Colômbia Britânica, no Canadá. Ela foi usada durante décadas, sem que nenhum preso tentasse fugir dela. Era um sucesso, segurança máxima. As paredes eram feitas de ferro e pedra. Quer dizer, pareciam ser feitas de ferro e pedra. Na verdade, era uma chapa fina de madeira e papel machê, imitando perfeitamente ferro e pedra. Os presos nem pensavam em cavar, chutar, tentar derrubar aquela parede fina de papel. Eles acreditavam no que viam. E para eles era impossível sair dali, então nem tentavam. Acreditavam na mentira e se submetiam a ela. E essa é que é a ilusão do impossível. É isso que o inimigo da sua alma quer que você acredite. Fazer o quê? Não dá para fazer nada mesmo, é impossível. Você tem certeza que é impossível? Mesmo que você ache que para você é impossível, pense bem e se pergunte se para o seu Deus é impossível também. Porque aí a coisa muda de figura. Para as próximas lives eu vou reunir algumas histórias de situações impossíveis da Bíblia, de outras fontes, até minhas, que eu passei, para tentar clarear ainda mais um pouco essa visão celestial. Tentar fortalecer a fé de vocês e ajudar vocês a combaterem essa mentira do impossível. Eu quero muito fazer isso porque para mim também é muito importante. Eu preciso disso na minha vida pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.